eu sou líder hoje em dia e tal, tudo muda, né? E várias oportunidades são fechadas. E aí, nesse processo todo, ano passado, assim, passei por vários perrengues, estava, tipo, sem emprego, era responsável legal de uma adolescente que tinha 17 anos, e eu com 21, e ela com vários processos de depressão e tudo mais, e tendo que pagar aluguel e viver de arte e tal. Eu fiquei sem saída, e o que eu comecei a fazer foi gravar vídeo pro YouTube. E aí eu comecei a produzir vídeos semanalmente falando sobre várias coisas, porque eu sentia que a sociedade não estava entendendo o que se passava, assim. As pessoas pouco falam sobre transexualidade quando fala de uma maneira estereotipada, e não conhecia muitas representatividades na mídia. Hoje em dia está surgindo representatividade, e durante um tempo, para mim, era importante essa questão de ver representatividades, né? Hoje em dia eu já estou num lugar que eu questiono mais, assim, até que ponto representatividade é importante, porque às vezes seleciona uma, né? Coloca aqui Rosa Luz para falar, porque substituindo a Linda Quebrada. Mas será que a Linda Quebrada, a gente consegue substituir ela? Será que a gente consegue substituir a Gil, que está aqui? Será que consegue me substituir você? Eu vejo que a gente tem muitas coisas em comum, né? Por termos uma identidade trans, por termos um corpo marginalizado pelo sistema. Mas existe muito mais do que isso, assim. Existe uma vida, existem pluralidades. E eu acho que essa é a dificuldade, às vezes, de pessoas que não passam que não estão nesse lugar, né, de ser considerado uma pessoa marginal. Isso eu acho que é o que falta entender, assim, porque às vezes categorizam mesmo, né? Corpos indóceis, corpos dóceis, corpos estranhos, corpos não estranhos. Sendo que às vezes é mais uma questão de ponto de vista, de perspectiva. E hoje em dia eu parei de querer me validar no sistema, assim. Eu falo o que eu quero, como eu quero. Se as pessoas com que eu tento travar um diálogo entendem, acho massa, e é isso que eu tenho procurado hoje em dia, cada vez mais o diálogo e tal. Mas às vezes é impossível você se colocar de uma maneira que não seja estereotipada, porque às vezes a própria sociedade já te olha e já te lê de maneira estereotipada, e isso é o que acontece, eu acho que, pelo menos com o meu corpo, na maioria dos lugares que eu ocupo. E aí, nesse processo todo de fazer vídeo, acabou dando certo, assim, porque hoje em dia é a minha forma de trabalho, é como eu tenho me inserido no sistema, assim, através da minha voz, usando a arte da palavra, não só no YouTube, trabalhando com comunicação, mas também enquanto artista. E para mim, essa tem sido a saída essa estratégia de sobrevivência mesmo, assim. E algo que não é fácil também. Ano passado, por exemplo, eu cheguei a passar semanas comendo creme cracker, mas sei lá, gravando vídeo no YouTube, quase passando fome e tal, mas vale a pena depois de um tempo, quando você percebe que o seu trabalho começa a se inserir, começa a ganhar repercussão, e que você não precisa se validar por isso, você não precisa calar sua boca perante uma normatividade, porque se quiserem me aceitar, se quiser aceitar esse corpo, com as coisas que ele tem para falar e com as questões que ele tem que tratar, muita gente vai ter que sim fazer silêncio e engolir o próprio preconceito para tentar entender o que se passa, assim, o entender genocídio mesmo, o genocídio de uma população trans que tem expectativa de vida de 35 anos, que em sua maioria é negra, né? Então a gente está falando de mulheres trans negras que estão morrendo todos os dias por serem trans, por tentarem vivenciar sua identidade de uma maneira que fuja desse estereótipo, assim. É um desafio, mas vale a pena, porque com o tempo e pensando na arte, né, a gente vai encontrando os nossos iguais, assim, que foi o que aconteceu no Estamos Todos Aqui. Eu conheci o Chico e o Rafa através de um vídeo que eu postei no YouTube cantando um rap, assim, que foi o primeiro vídeo que eu postei que, sei lá, teve mais de 100 mil visualizações, e era eu no meu banheiro cantando um rap, assim. E aí, através disso, a gente começou a conversar. Eu fui para São Paulo, conheci a favela da Prainha, tive vários contatos com as pessoas de lá, assim, e foi uma experiência que mudou a minha vida, assim. E um projeto que não existiria se não fosse criado por mãos que são marginais, por mãos que entendem todas essas questões, assim, porque a gente não estava, minha imagem de nenhuma maneira foi objetificada no filme, e nem a imagem das pessoas que participaram, né? O roteiro foi colaborativo, o filme inteiro foi filmado de uma maneira que às vezes nem cabe, assim, acho que na linguagem tradicional de ser filmado, era uma parada mais descompromissada, um roteiro mais de ações, a gente trabalhava muito a performance, né? Então não tinha muito essa coisa do ensaio. Acho que as artes visuais e artes cênicas estavam muito presentes, mas o mais interessante para mim é essa estratégia mesmo, como a gente pega essa marginalidade e transforma isso em potência criativa, em formas de falar sem que a gente precise se validar, assim. E às vezes a gente tem que lidar com isso, né? Tipo, aceitar uma amostra com um nome, por exemplo, indócil, que é problemática
de certo sentido, mas, por outro lado, a poética está presente, assim, a nossa fala vai transitar aí, tipo, não tem nenhuma categoria que consegue captar a potência, né, desses corpos. Acho que, por hora, é nóis. Bom, vou passar então para a última participação agora, inicial, que é do João, que eu conheço há muito tempo, é professor aqui do Estudo de Arte, está no Decano, não sei se ele gosta da palavra, do teatro aqui em Brasília, então também. Na verdade, eu fui chamado de última hora, e depois de falas tão articuladas assim, vai ser complicado articular tão bem. Devo ter sido chamado pela idade, por ser um ator velhinho. Faço cinema, a grande maioria dos filmes que fiz foi aqui em Brasília. E nós passamos por períodos muito diferentes em Brasília, né? Brasília foi inaugurada em plena democracia e logo em seguida sofremos aí um revés extraordinário e vivemos a grande parte da nossa história numa ditadura. E durante a ditadura, a produção de cinema em Brasília era muito difícil, muito pequena. E tivemos, eu jovem tive poucas oportunidades, fiz vários filmes, mas tive poucas oportunidades. Quando começamos a produzir mais e melhor em Brasília, eu já era um ator velhinho e tive alguns bons personagens em vários filmes, mas raramente somos protagonistas, né? Há muito poucos protagonistas na minha idade. Normalmente, os diretores são jovens, os atores são jovens, os protagonistas são jovens. Então, é difícil que a gente tenha bons papéis na minha idade. Felizmente, acabei de fazer um curta-metragem que está fazendo um sucesso muito grande nos festivais. Participamos de mais de 20 festivais, tivemos mais de 17 prêmios, inclusive prêmios em festivais LGBT. O Rosinha, que conta a história de... são 3 velhinhos que têm uma relação amorosa muito grande. Um dos velhinhos acha que vai morrer, chama o amigo para substituí-lo na relação, e quem acaba morrendo é a velhinha. E aí o final eu não vou contar, porque espero que vocês vejam o filme. E o final é que nos levou a esses festivais LGBT também. Então era o sexo na terceira idade e o final relativamente dúbio aí, que pode levar a outras visões. E a visão do velhinho no cinema habitualmente é muito respeitada, não é nunca um problema muito grande, não leva a grandes discussões, a não ser quando estamos nus, né? O nosso corpo indócil, não? Como é que é? Indócil. Nosso corpo indócil é mais quando a